Bom dia, senhores, como vão vocês? Meu nome é Guilherme e nesse vídeo eu quero falar sobre o que eu penso sobre a família e a sua importância e o porquê ela existe, certo? Bom, a família ela não foi criada, né? Ela surgiu organicamente na sociedade. Segundo a minha ideia, surgiu por um motivo, o qual que talvez vocês já entendam se pensarem um pouco no que eu falei no vídeo anterior. Mas esse vídeo não é para reexplicar tudo que eu já disse no vídeo passado. Então, vamos adiante. A família ela tem diversas funções práticas e também sagradas, mas eu vou me concentrar aqui mais nas funções práticas. A família, quando reunida, com muitos irmãos, tios, primos, ela pode auxiliar na criação e no cuidado com os pequenos, no cuidado com os velhos. Portanto, ela tem a função de creche e de previdência social, ou seja, duas funções que já foram cooptadas pelo Estado. Ela tem a função de proteger os seus membros, então homens fortes que pertencem a essa família têm a função de vingar aqueles que forem aviltados dentro dessa família, função que hoje é feita pelo Estado, a justiça estatal, mal e porcamente, a polícia e por aí por diante. Então, a família ela tem várias funções práticas, as quais foram totalmente necessárias no passado para a preservação da espécie humana, certo? Um homem solto, desgarrado, vivendo de forma errante, poderia ser morto por qualquer um e ninguém cobraria pela sua vida. Então essa era uma das funções da família, certo? A própria preservação da espécie humana e da sociedade. Daí que surgiu a família organicamente na sociedade e não criada como uma construção social, certo? Essa é uma das funções da família. Só que você percebe que nesse modelo que eu acabei de explicar, a família ela acaba sendo como um pequeno estado, certo? Um pequeno estado dentro da civilização, dentro da nação maior. E dessa forma ela acaba servindo como uma barreira para o avanço do poder do Estado-nação, certo? Porque ela já cumpre diversas funções de forma com que o Estado não precisa se preocupar com essas funções. Então é interessante para o Estado moderno, junto com o poder do sistema financeiro e por diante, é importante para esse Estado moderno destruir a família para que ele possa continuar avançando no poder que ele tem. Então o Estado moderno começa tentando exercer as funções que antes eram da família. Então ele oferece creche, previdência social, justiça. Com o tempo essa justiça começa a se deteriorar e vira uma injustiça, certo? Não há punição decente no Estado moderno. Não há justiça. E depois de um tempo vira uma obrigação, né? Se tu não botar teus filhos na escola, tu vai preso. Ou seja, tu é obrigado a entregar teus filhos para o Estado, certo? Só que com o tempo as pessoas começam a enxergar isso como bom e a família começa a perder sua função prática. E as pessoas não percebendo as funções psicológicas e sagradas da família, acabam abandonando a ideia de ter família, esposa e filhos, porque agora elas não precisam mais de alguém para lhes ajudar, para exercer a justiça, para lhes proteger e cuidar de si na velhice. Tudo isso o Estado vai fazer, certo? E assim as famílias vão perdendo a função prática e as pessoas vão perdendo a vontade de ter família. Só que com esse abandono da família acabam vindo diversos outros problemas, certo? A civilização é formada sobre a família e apesar do Estado fazer alguma dessas funções muito mal e porcamente, que eram antes feitas pela família, tem muitas outras que ele não faz. Então, uma criança precisa da presença, da imagem do masculino e do feminino para sua boa formação, de um pai e de uma mãe.
de uma base que lhes ensine a cultura, que passe a religiosidade adiante e assim por diante. E o Estado não consegue fazer isso. E aí a gente acaba tendo diversos problemas que a gente pode observar na sociedade moderna com a destruição das famílias, certo? Então, crianças que crescem desgarradas, sem o entendimento correto de quem é seu pai, se é aquele que a gerou, se é aquele que tem a sua genética, ou se é o namorado da sua mãe. Então a criança acaba crescendo sem a figura de quem é o protetor e o provedor, de quem é a mãe ou o pai e assim por diante. Isso acaba gerando alguns problemas, revoltas nessa criança e possivelmente ela pode se tornar uma pessoa problemática, doente, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que vira bandido ou que simplesmente trabalha, mas trabalha triste, trabalha ansiosa e assim por diante, como tem muito hoje na sociedade moderna. Então vamos lá, vou dar uma olhadinha no meu roteiro aqui, porque eu me perdi do meu roteiro um pouco. Mas, então, desse raciocínio que eu acabei de traçar aqui, a gente pode entender o seguinte, né? A família não existe sem masculino e feminino. Para destruir a família, é interessante destruir o homem, certo? E a gente percebe isso na sociedade. Como eu estava expressando no vídeo anterior, hoje em dia tem muitos poucos homens que buscam o exercício dessa masculinidade, que buscam expandir essa potência. Se tu não está entendendo, assiste o vídeo anterior. E isso talvez tenha um motivo, né? Então, eu acredito que muito provavelmente a família vem sendo destruída e a vontade de ter família vem sendo destruída na mente do jovem pela criação forçada de uma cultura, pela ideia de que o passado é obsoleto, né? Desde os anos 60, com o movimento hippie, com festivais, com todo esse tipo de coisa. Isso vem sendo destruído e vem sendo criada a ideia de que o bom é poder se divorciar quando quiser, o bom é viver meio solto, e vem sendo criada essa ideia, certo? E aí, com o tempo, as famílias foram se dissolvendo, a vontade de ter família. Só que o que a gente não percebe é que, bom, será que por milênios a humanidade esteve errada e agora a gente está certo? Eu acho que não, eu acho que por milênios a humanidade seguiu algo que organicamente permeava a sociedade, sem a necessidade do incentivo de poderosos, e hoje em dia foi criada uma cultura que acaba sendo empurrada na sociedade através de filmes, novelas, escolas, e que vai sendo criada e tentando ser desenvolvida aos poucos, mas que no fim das contas acaba tendo repercussões muito negativas no psicológico das pessoas, entendeu? Pessoas cada vez mais tristes, depressivas e ansiosas, doenças da cabeça que se proliferam na sociedade moderna, porque elas estão buscando algo que não é da sua natureza, da sua essência, não estão seguindo o que é eterno. Eu acredito nisso. Eu não quero aqui levantar necessariamente uma teoria conspiratória e não quero acusar um ou outro de ser o culpado disso, certo? Algumas pessoas são vítimas e alguém é culpado. As vítimas a gente observa. São pessoas esquisitas, mulheres que tentam ser masculinas, homens que tentam ser femininos e assim por diante. Isso a gente observa. Agora, quem causa isso a gente não consegue observar tão bem, portanto eu não vou tentar apontar aqui porque eu não tenho certeza e não sei quem é. O que eu sei é que eu observo esse fenômeno de decadência na sociedade e tento fugir dele. Tento me separar dele, desse fenômeno, na medida do possível, sabe? Continuar de pé entre a decadência. Esse é o meu objetivo e é isso que eu tento pregar aqui, certo? Então,
Era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha para me ajudar, já que esse canal é novo. E se eu depender só do algoritmo, fica mais difícil. E me segue no Instagram. Até a próxima.